Obrigada. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Muito bem, esse tema, ele é extremamente importante e muito atual. Na época de Jesus, na verdade, a época de Jesus tem a ver com todas as épocas, mas naquele período as pessoas viviam em situação de sofrimento, de dor, de opressão, de guerras, de dificuldades. E quando Jesus chega falando sobre bem-aventurados os mansos, né, os brandos, porque herdarão a terra, isso parece um discurso antagônico, né, totalmente diferente de tudo aquilo, né, que as pessoas estavam sentindo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Vamos falar justamente sobre, quando falamos de afabilidade e doçura, nós falamos sobre o poder da gentileza, virtude essa cada dia mais necessária, né, nos nossos dias. E então nós vamos falar a respeito de 4 pontos importantes e vamos verificar como é que esses 4 pontos nos ajudam a entender o quanto ser gentil, dócil, amável, né, delicado, diligente, é muito mais vantajoso e lucramos muito mais do que se nós formos grosseiros, né, indóceis, arrogantes, né, indelicados. É muito melhor ser gentil. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é como trabalhar a gentileza dentro dos nossos lares, na nossa casa. E alguém pode falar, mas Marisley, você está falando de gentileza porque você não sabe como é lá em casa, o tanto que é difícil. Quanto mais gentil eu sou, mais as pessoas folgam. Quanto mais eu digo, precisa de ajuda, mais ajuda eu tenho que dar. Quanto mais mole, legal eu sou, mais abusam da minha boa vontade. Será que é isso? Realmente é vantajoso ser gentil? No final, vocês vão me dizer. Bom, então, o primeiro ponto da vantagem de ser gentil, ou seja, essa virtude que nos leva à afabilidade e à doçura, é que Deus, quando quer nos dar 1 milhão, Ele nos pede 1 centavo. Vou provar. Com a minha própria história. Eu deveria ter uns 19 anos, estava na faculdade, fazia aqui enfermagem, aqui na UFG, e só pensava em estudar. No dia seguinte, eu teria uma prova de patologia, e quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando, de patologia. Uma das provas mais difíceis, né? Tipo fisiologia, imunologia, né? É um conteúdo muito difícil, porque fala de doenças, de processo de adoecimento. Então, eu estava ali, preocupada com aquela prova do dia seguinte, e quando nós estamos tensos, preocupados e com medo, estressados, normalmente nós passamos direto e, às vezes, não costumamos ver as oportunidades que Deus nos dá para as pequenas gentilezas. Então, escutem. De repente, passa por ali um jovem, camisa de manga comprida, branca, por dentro da calça, né? Todo arrumado, bem penteado, passa por ali e está precisando de uma ajuda a respeito de um trabalho. Esse jovem fazia o curso de Direito. Então, naquela época, ele era um dos primeiros que tinham computadores, mas o professor pediu o trabalho à mão, e ele pensou, e agora, né? Vou ter que fazer em tempo recorde. Então, pediu uma ajuda em relação a esse trabalho, e na hora eu preocupada, né, com a prova e tudo, achei melhor, conversei com uma amiga, achei melhor dizer não. Olha aí, ó Deus passando a chance assim, né? Nem vi direito. De repente, eu vou para outra mesa estudar e vejo esse rapaz de novo e me brilhou os olhos. Aí eu falei para minha colega, chama ele lá, vamos ajudá-lo nesse trabalho. Então, ajudamos, né? Daqui a pouco ele deixou o material, daqui a pouco ele voltou, dizendo que nem precisaria mais, mas ficou ali, sentado, conversando. E aí,
é uma das pessoas mais gentis que eu conheço. É meu esposo Emílio, que estou com ele há mais de 30 anos. Era o meu futuro marido. Tá vendo, gente? Como vale a pena a gentileza? Deus queria me dar 1 milhão e só me pediu o quê? 1 centavo, né? 1 minuto da minha atenção, 1 segundo da minha gentileza. Então, muitas vezes, essas situações, elas acontecem porque... E ela acontece dentro de uma pergunta que tem lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, qual é o princípio da caridade? Na época, eu nem imaginei que eu estaria fazendo uma caridade. Caridade, lembrem-se, processo mnemônico, é BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP. Na dúvida, a caridade ela é composta desses 3 elementos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, vocês concordam que uma pessoa gentil, que tem afabilidade, doçura, é uma pessoa que pratica a caridade? Sim ou não? Sim, faz sentido. Bom, então qual foi o método utilizado naquele momento para que Deus me desse esse prêmio? Diz que a mulher não pode ficar fazendo muita propaganda de marido, não, tá, gente? Eu só estou ilustrando, tá bom? Não pode ficar fazendo muita propaganda, não. Mas é simplesmente identificar a necessidade do outro e ver, dentro das minhas possibilidades, de que maneira eu posso ajudar, de que maneira eu posso contribuir. Então, eu entendi isso e passei a perceber que, no decorrer da nossa vida, por mais que estejamos cansados, estressados, né, nós podemos doar um pouquinho, às vezes, do nosso tempo, da nossa palavra otimista, do nosso olhar. Às vezes, não podemos nos doar muito, mas um pouquinho é possível. Esse é o primeiro princípio. Então, sempre que Deus te pedir uma coisinha, acredite, Ele quer te dar muito mais. O segundo princípio é o princípio que nós precisamos ser gentis e levar essa gentileza por todos os lugares onde formos, né? A gentileza na rua, a gentileza no trânsito, porque em casa, quanto mais gentis nós formos, menos tóxica será a relação. Então, muitas vezes, nós temos um dia ruim no trânsito, chegamos no trabalho irritados. Ficamos ruins no trânsito, chegamos em casa irritados. Então, treinar o hábito de ser gentil com o próximo, a lição já passou hoje aí. De sermos gentis com as pessoas próximas de nós, porque são esses próximos que nós devemos amar mais, e eu vou explicar como é que isso funciona. Bom, então vamos lá. Jesus disse assim, olha, lá em Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olhando assim, fica parecendo que a gente vai receber uma herança. É disso que eu estou falando. Não é de herança de terras, de alqueires, de patrimônio. Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês que é possível até conseguir isso se formos gentis. Mas, sim, aí prossegue, né, com as bem-aventuranças. Mas existiu, no Rio de Janeiro, vou ilustrar com uma situação mais atual, vocês já ouviram falar de José da Trino? Talvez vocês não conheçam esse nome, mas provavelmente já viu alguma placa escrito assim, gentileza gera gentileza. Quem já viu? É dele essa frase. José da Trino vivia nas ruas do Rio de Janeiro, gritando, largou tudo, era um homem de muitas posses, largou tudo para pregar a gentileza. E ele ficava na rua dizendo, gentileza gera gentileza. Ia para o metrô e falava, gentileza gera gentileza. Andava pela cidade falando sobre isso. Aí, às vezes, até alguém passava por ele assim, você é um maluco. E ele respondia, eu sou maluco para te amar. Gentileza gera gentileza. Então,
ele passou o resto da vida toda dele, pregando essa frase simples: gentileza gera gentileza. E, gente, isso é matemático. Na verdade, essa boa nova que Jesus trazia, e essa boa nova que José da Trino traz e trouxe, né, desencarnou, também era uma forma de dizer: seja gentil, tenha um espírito gentil, tenha uma alma leve, serena, dócil, doce e suave no seu dia a dia. É muito interessante porque, bioquimicamente, quando nós falamos palavras gentis ou quando ouvimos palavras gentis, o nosso cérebro reage com neurotransmissores, que são os neurotransmissores da felicidade. Alguns deles, dopamina, ocitocina, serotonina. Por quê? Porque eles agem justamente no nosso centro de prazer, de recompensa. Mas também, né, tem o outro lado, que é a questão da punição. Então, bioquimicamente, se nós formos gentis com as pessoas, nós vamos fazer um efeito dominó. E esse efeito dominó costuma ser assim, ó: A é gentil com B, B com C, e quem vai ser gentil conosco é o Z. Então, não adianta esperar a gentileza de B. Ser gentil com o outro, esperando que o outro seja da mesma forma conosco, é muita inocência, é muita ingenuidade, porque o outro não está no meu nível. Muito bem. Então, por onde nós formos, que sejamos capazes de levar essa gentileza. Porque se nós estivermos envolvidos em pensamentos de generosidade, de indulgência, de benevolência, de caridade, é isso que nós vamos atrair. Os nossos pensamentos, eles se materializam em palavras, em ações e reações. Então, gente, segundo princípio, gentileza faz bem, primeiro, para quem pratica. Porque quem carrega uma lâmpada é a primeira pessoa a se iluminar, né? Bom, terceiro item, gentileza no trabalho, no nosso cotidiano. Gente, essa regra é bem simples. Seja quem você gostaria de ser. Muitas vezes, existem relações tóxicas no trabalho por causa da relação folgado-sufocado, né? Que é aquela frase: todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Quer que eu repita? Todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Então, pessoas verdadeiramente gentis, elas não se sufocam, porque elas sabem dizer não na elegância. Elas sabem identificar quando você está fazendo algo para alguém, você está fazendo algo para ela, você está auxiliando. Ou você está fazendo algo por alguém, significa que você está fazendo no lugar dela, algo que ela é capaz de fazer. Isso é perigoso. Né? No lugar dela. E aí, o que acontece? Essa pessoa, no começo, ela fica grata, que bom, nossa, me ajudou e tudo, mas, num determinado momento, cria-se um ciclo vicioso. Então, o gentil, o elegante, ele sabe até onde ele deve ir, porque a tarefa do outro foi feita para que o outro aprenda e o outro evolua. Então, não faça pelo outro aquilo que cabe ao outro fazer. Mas não significa dizer que você não possa ajudar, que você não possa orientar, que você não possa dar uma dica e possa dar uma mão naquele momento que a pessoa estiver precisando. Então, tem uma situação interessante. Quem já trabalhou com gestão aqui sabe o que eu estou falando. O gestor é assim, ele recebe pressão de baixo para cima, né, do cliente ou do aluno, ele recebe pressão do lado, que é dos colegas, ele recebe pressão de cima para baixo da hierarquia, então é a fórmula perfeita para o esmagamento. Cargo de gestão. Então, durante muitos anos eu fui coordenadora de curso e às vezes, de curso superior, e às vezes o professor chegava e reclamava: precisa ir lá naquela turma, porque esses alunos não querem estudar, eles não são pontuais, eles estão difíceis, né, e depois não conseguem. E aí eu respondi assim: olha, professor, o senhor tem razão.
eu vou conversar com os representantes, mas, enquanto isso, vá fazendo a sua parte. Ah, então tá bom. Aí teve uma época na coordenação que eu precisei colocar uma substituta, porque estava fazendo doutorado e estava muito puxado, então ela ficou uns dias comigo na sala da coordenação para entender a forma como eu coordenava e assumir o cargo. Aí ela ficou observando isso que eu falei para o professor, ok. Daqui a pouco veio a aluna e falou, professor, olha, os professores estão muito rigorosos, né? Às vezes a gente trabalha, tem filho, não consegue estudar, precisa parar de ficar colocando pega nas provas, né? Precisa fazer a turma fazer silêncio e tudo. Ela reclamava, e no final eu falei, ok, você tem razão. Falei a mesma frase do professor. Você tem razão. Vou conversar com os professores, mas continue fazendo a sua parte. Aí, essa professora que estava acompanhando falou assim, mas espera aí, vem o professor, reclama, você fala, você tem razão. Vou dar um jeito. Faça a sua parte. O outro vem, você tem razão. Vou dar um jeito. Faça a sua parte. Mas eu nunca vou conseguir ser uma coordenadora como você. Desse jeito não vai dar certo. Aí eu falei para ela, você tem razão, vamos dar um jeito, vamos conversar com outros, vá fazendo a sua parte. Então, às vezes, a gente se pega em situações em que, no trabalho, existe a crença limitante de que o gestor, se ele não der uns berros, se ele não for terrível, se ele não for perseguidor, as pessoas não fazem as coisas. Isso é uma crença na ignorância do outro, na incapacidade que o outro tem de entender o papel dele. Você pode até seguir esse caminho, mas esse é um caminho muito mais difícil, muito mais complexo, que gera inimizades. Então, às vezes, eu sou chamada para fazer palestras em empresas, principalmente empresas de mulheres, e eu já dou essa dica logo no começo. Se você tiver protocolos, procedimentos operacionais padrão, o que cada um deve fazer, você vai reduzir pela metade o seu desgaste com o relacionamento humano. Porque você não precisa ficar dando ordens para as pessoas e nem se debatendo com as pessoas porque elas não cumpriram o papel delas, ou porque estavam num dia ruim, ou porque não querem mesmo, ou porque não sabem fazer. Então, a pessoa gentil, ela é organizada, ela é disciplinada, ela sabe exatamente qual é o papel dela e qual é o papel do outro, por isso, não, como diz o Bueno, não perde as estribeiras, né? E as pessoas gentis, elas prosperam muito mais porque elas têm foco, elas têm autoestima no lugar, elas não se punem, e elas pensam de uma maneira muito mais positiva e otimista do que negativa, né? Já dizia Joseph Murphy, o autor do livro O Poder do Subconsciente. Então, eu aprendi, né, nesse tempo todo, né, nos ambientes de trabalho, que se você quer ser uma pessoa respeitada e quer ser uma pessoa que viva uma relação no ambiente de trabalho que não seja tóxico, a primeira coisa é você saber qual é o seu papel ali. E é bom também saber o papel do outro para não ter invasão de território, né, gente? Invasão de território gera guerra, né? E, por fim, o quarto princípio. Gente, gentileza é pura química. Deixa eu usar um exemplo aqui. Oxigênio, O2. Oxigênio é vida, né? Nesse exato momento, nós estamos respirando oxigênio aqui, não é isso? H2O, ou seja, mistura oxigênio e hidrogênio e você tem água. A água é vida, né? A água é o fluido universal, a água dilui, água, né? Sem água a gente não vive também. Agora, peça para um químico acrescentar mais um elemento, mais um átomo de oxigênio. Você tem H2O2. H2O2? Mas é só um pouquinho de oxigênio. H2O2 é peróxido de hidrogênio, ou seja, a depender da concentração, é ácido. Tá, serve, né, já foi muito utilizado para lavar feridas, né, para matar o clostrídio tetânio, ok. Mas em 20 volumes, isso aí passa a ser tóxico, passa a descolorir pelo, né, passa a irritar mucosas, enfim. Ah, mas não foi nada, foi só uma coisinha. Pois é. Acontece que essa coisinha a mais pode ser a indelicadeza. Às vezes você é uma pessoa extremamente disciplinada, organizada,
gentil no dia a dia, mas o dia que você fala um palavrão, ou o dia que você é deselegante, as pessoas estranham. Por quê? Porque essa não é a sua bioquímica. Esse não é você. Então, acontece que se você continuar agindo dessa maneira, né, de maneira indelicada, né, maneira grosseira, arrogante, faz isso na segunda, não, foi só uma vez, depois faz na terça, não, foi só um momento, depois faz na quarta, foi o trânsito, depois faz na quinta, alguém me irritou, depois faz na sexta. Não é o hábito que forma a pessoa? O hábito não forma o monge? Esse hábito aí não é roupa, não, é um hábito. É por isso que nós precisamos ter regras de etiqueta. Na minha época tinha. Quem aqui teve aula de etiqueta? Minha geração teve. Está precisando. O que é etiqueta? Etiqueta é uma peça de roupa que põe aqui, ó. Essa peça de roupa que a gente coloca na roupa, vocês sabem para que ela serve? É para dizer a origem dela. De onde ela veio. Qual é a composição? É 100% algodão? Não, é 50% algodão, 50% poliéster. Como ela deve ser lavada? Já viram isso? Já leram a etiqueta? Quem tem o hábito de ler, lê tudo, né, gente? Não passar a ferro, não colocar no sol, não é assim? Não na secadora, lavar a mão. Etiqueta é isso. Qual é a sua origem? Como você deve ser tratado? E qual é a nossa origem? Divina. Nossa origem é divina. Nós somos centelha divina. Nosso espírito é de origem divina. Matéria cósmica universal. Então, meus queridos, essa relação nossa com os nossos familiares, no trânsito, no ambiente de trabalho, com as pessoas, e até a gentileza com o nosso próprio corpo, não ingerindo substâncias tóxicas. Até a gentileza com a nossa saúde mental, tendo adequadas horas de sono e evitando ingerir coisas negativas, absorver coisas negativas, né? Tudo isso faz com que a gente comece a pensar: eu estou sendo gentil comigo mesmo? Eu estou sendo, ou eu estou tendo uma relação tóxica comigo e com as outras pessoas? Então, meus irmãos, para terminar, é importante que, se nós queremos herdar essa terra que Jesus falou, na verdade, ser manso, ser prudente, ser afável, ser dócil, ser elegante, ser gentil, tem a ver com livre arbítrio. Então, se a partir de hoje você olhar para dentro de você mesmo e falar: a partir de hoje eu serei uma pessoa gentil, você será. Deus abençoe vocês, muita paz.